Quando o assunto é Rio de Janeiro, o mundo pensa em praias, samba, Cristo Redentor e carnaval, mas debaixo de toda essa imagem paradisíaca, existe uma das economias mais complexas, mais poderosas e mais mal compreendidas do Brasil. O Rio de Janeiro move cifras que a maioria dos brasileiros nunca associaria a esse estado, esconde riquezas que sustentam o país inteiro e carrega contradições econômicas que revelam muito sobre como o Brasil funciona. Prepare-se para ver o Rio de Janeiro com outros olhos, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você pensa nesse estado. O Rio de Janeiro tem o segundo maior PIB do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e esse número sozinho já desfaz qualquer narrativa de estado em decadência que circula nos noticiários. A economia fluminense é maior do que a economia inteira de países como Peru, Chile e Portugal. Quando você some tudo que o Rio produz em petróleo, serviços financeiros, indústria cultural, turismo, tecnologia e logística, chega a um número que coloca o estado num patamar comparável a economias europeias de médio porte. Esse tamanho econômico raramente é mencionado quando se fala do Rio, porque a narrativa dominante sobre o estado é sempre a de crise, violência e má gestão, nunca a de potência econômica que ele de fato representa. O petróleo é a maior fonte de riqueza do Rio de Janeiro e o segredo mais subestimado da economia brasileira. A maior parte do petróleo extraído no Brasil vem do pré-sal, uma camada de rocha localizada a quilômetros de profundidade no oceano, em frente ao litoral fluminense. O Rio de Janeiro é o estado que mais recebe royalties de petróleo do Brasil, e esses royalties representam uma transferência de riqueza de proporções que a maioria das pessoas nunca visualizou de verdade. Em anos de petróleo forte, o estado recebe mais de 20 bilhões de reais só em royalties e participações especiais. Para ter uma ideia da dimensão, esse valor seria suficiente para construir milhares de escolas, hospitais e sistemas de saneamento todos os anos. O que acontece com esse dinheiro é uma das perguntas mais importantes e mais mal respondidas da política brasileira. A Petrobras tem sua sede no Rio de Janeiro, e esse detalhe tem implicações econômicas que vão muito além do endereço de uma empresa. Quando a Petrobras vai bem, o Rio vai bem. Quando a Petrobras entra em crise, como aconteceu durante a Operação Lava Jato a partir de 2014, o impacto na economia fluminense é devastador e imediato. Toda uma cadeia de fornecedores, prestadores de serviço, construtoras navais, empresas de tecnologia submarina e escritórios de advocacia especializados em direito do petróleo existe em função da Petrobras no Rio. A empresa emprega direta e indiretamente centenas de milhares de pessoas no estado, e seu ciclo de investimentos determina em grande medida o ritmo de crescimento ou retração da economia fluminense. Nenhum outro estado do Brasil tem sua economia tão dependente de uma única empresa quanto o Rio de Janeiro depende da Petrobras. O porto de Itaguaí, localizado na Baía de Sepetiba, no litoral sul fluminense, é um dos maiores portos do Brasil e um dos mais estratégicos para a economia do país, mas pouquíssimas pessoas fora do setor logístico sabem de sua existência. Por Itaguaí passa um minério de ferro da Vale, destinado à China e à Europa. Containers com manufaturados importados, veículos, equipamentos industriais e uma variedade de cargas que movimentam dezenas de bilhões de reais por ano. O porto está em constante expansão e é parte de um complexo logístico que inclui o terminal de minérios, o terminal de contêineres e uma zona de processamento industrial que atrai investimentos estrangeiros. A riqueza que passa pelo porto de Itaguaí todos os dias seria suficiente para surpreender qualquer pessoa que ainda associa o Rio apenas ao turismo e à cultura. O Rio de Janeiro é a capital cultural e midiática do Brasil, e essa posição tem um valor econômico que a maioria das pessoas nunca calculou direito. As principais emissoras de televisão do país, os maiores estúdios de produção audiovisual, as gravadoras e os selos musicais mais importantes e as agências de publicidade que criam campanhas para o Brasil inteiro têm presença significativa no Rio. A indústria do entretenimento fluminense gera bilhões de reais por ano e exporta conteúdo para países em todos os continentes. As novelas produzidas no Rio são assistidas em Portugal, em Angola, em Moçambique e em dezenas de outros países
países de língua portuguesa e não portuguesa. O funk carioca, que nasceu nas comunidades do Rio, hoje é consumido em plataformas digitais por centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, gerando direitos autorais e movimentando uma economia criativa que nenhuma estatística oficial consegue capturar completamente. A indústria naval do Rio de Janeiro foi destruída nos anos 1990 e reconstruída de forma ainda mais ambiciosa a partir dos anos 2000 com os investimentos do pré-sal. O complexo naval de Itaguaí e os estaleiros da Baía de Guanabara chegaram a empregar dezenas de milhares de trabalhadores especializados na construção de plataformas de petróleo, navios sonda e embarcações de apoio para a Petrobras. No auge desse ciclo, o Brasil chegou a ser o segundo maior polo de construção naval do mundo, posição que durante décadas havia pertencido exclusivamente à Coreia do Sul e ao Japão. Quando a Lava Jato desmantelou a cadeia de contratos que sustentava esse setor, o impacto foi imediato e brutal, com dezenas de estaleiros fechando e centenas de milhares de empregos desaparecendo numa velocidade que destruiu famílias e comunidades inteiras no entorno da Baía de Sepetiba. O turismo do Rio de Janeiro gera números que poucos estados do mundo conseguem igualar para um único destino urbano. O Rio recebe mais de 3 milhões de turistas estrangeiros por ano, colocando a cidade entre os 20 destinos internacionais mais visitados das Américas. O gasto médio do turista estrangeiro no Rio é significativamente maior do que em qualquer outro destino brasileiro, porque o Rio atrai um perfil de visitante de maior renda que permanece mais dias e consome mais serviços de alto valor. O Réveillon de Copacabana sozinho atrai mais de 2 milhões de pessoas e é transmitido ao vivo para mais de 100 países, gerando uma exposição de marca para o Rio, que nenhuma campanha publicitária paga poderia comprar. Esse evento anual injeta centenas de milhões de reais na economia carioca numa única noite. O Rio de Janeiro tem um setor de tecnologia e startups que cresceu de forma acelerada e que está produzindo empresas com impacto nacional e global. O ecossistema de inovação fluminense se concentra em bairros como Botafogo, Flamengo e na região portuária revitalizada, onde centenas de startups de fintechs, healthtechs e edtechs ocupam espaços de coworking e aceleradoras. A PUC-Rio e a UFRJ são duas das maiores geradoras de pesquisa tecnológica aplicada do Brasil, e o conhecimento produzido dentro dessas universidades alimenta um fluxo constante de novas empresas de base tecnológica. O Rio tem um dos maiores ecossistemas de venture capital do Brasil, e o dinheiro que os fundos de investimento colocam em startups fluminenses está criando uma nova geração de empresas que tem potencial de se tornar referências globais nos próximos anos. A agropecuária fluminense é um segredo que contraria completamente a imagem de estado urbano e litorâneo que a maioria das pessoas tem do Rio. O norte fluminense e o noroeste do estado têm uma produção agropecuária significativa, que inclui cana-de-açúcar, fruticultura, pecuária leiteira e piscicultura. A bacia leiteira do estado abastece uma parcela importante do consumo fluminense de laticínios, e municípios como Itaperuna e Campos dos Goytacazes têm economias fortemente ancoradas na produção rural. Campos dos Goytacazes, a maior cidade do interior fluminense, tem um PIB entre os 20 maiores do Brasil e uma economia diversificada que inclui petróleo, agropecuária, comércio e serviços numa escala que surpreende qualquer pessoa que imagina o interior do Rio como uma extensão empobrecida da capital. O sistema financeiro do Rio de Janeiro tem uma história e uma relevância que o mercado financeiro paulista tende a apagar da memória coletiva. O Rio foi a capital financeira do Brasil durante a maior parte do século XX, e ainda hoje concentra a sede de grandes bancos públicos, fundos de pensão de porte gigantesco e instituições financeiras que movimentam trilhões de reais. A Caixa Econômica Federal e o BNDES, dois dos maiores instrumentos de política econômica do governo brasileiro, têm presença operacional central no Rio. O BNDES sozinho já financiou mais projetos de infraestrutura, energia e indústria em toda a história do Brasil do que qualquer outro banco da América Latina, e sua sede fica numa torre no centro do Rio de Janeiro, longe dos holofotes da Faria Lima paulistana, mas com um poder econômico que supera qualquer banco privado do país. O Rio de Janeiro tem um potencial de energia offshore que está começando a ser explorado e que pode transformar radicalmente a economia do estado nas próximas décadas. Além do petróleo já extraído, o litoral fluminense tem um potencial imenso para energia eólica offshore, com ventos constantes e fortes que sopram no
oceano em frente ao estado. Parques eólicos flutuantes instalados no mar em frente ao Rio de Janeiro poderiam gerar quantidades de energia que superariam a capacidade de várias hidrelétricas juntas, sem o impacto ambiental dos represamentos e sem a dependência das chuvas que afeta a geração hidrelétrica. O Brasil ainda está nos estágios iniciais do desenvolvimento dessa tecnologia, mas quando os primeiros parques eólicos offshore do país forem instalados, as maiores chances apontam para o litoral do Rio de Janeiro como local preferencial. A economia da cultura popular carioca é um mercado que poucas pessoas quantificam, mas que movimenta cifras impressionantes. O Carnaval do Rio de Janeiro, com seu desfile das escolas de samba no Sambódromo, gera direta e indiretamente mais de R$1 bilhão por edição, considerando fantasias, alegorias, hotelaria, gastronomia, segurança e transmissão televisiva. Mas além do carnaval, o Rock in Rio é o maior festival de música do mundo, em público total acumulado, tendo recebido ao longo de suas edições mais de 10 milhões de pessoas desde sua criação em 1985. Cada edição do Rock in Rio injeta centenas de milhões de reais na economia do Rio numa única semana, além de gerar contratos milionários com patrocinadores e direitos de transmissão que circulam pelo mundo inteiro. A crise fiscal do estado do Rio de Janeiro, que levou ao pedido de recuperação fiscal em 2017, é um capítulo que revela algo fundamental sobre a economia fluminense que a maioria das pessoas não compreende completamente. O Rio não quebrou por falta de riqueza, quebrou por uma combinação de má gestão, corrupção sistêmica, queda abrupta dos royalties com a baixa do petróleo e uma estrutura de gasto público que cresceu de forma insustentável durante os anos de bonança. Um estado que recebia bilhões em royalties todos os meses construiu uma máquina pública cara demais para ser mantida quando o ciclo do petróleo virou. Essa lição sobre a armadilha da dependência de uma única fonte de receita é uma das mais importantes que a economia brasileira tem para oferecer, e ela está escrita com letras de fogo na história financeira recente do Rio de Janeiro. E a última verdade sobre o dinheiro do Rio é a que mais define o caráter contraditório desse estado extraordinário. O Rio de Janeiro é o estado onde a desigualdade econômica é mais visível, mais brutal e mais fotografada do mundo inteiro. As favelas que descem os morros em direção aos bairros mais caros do planeta criaram uma imagem de contraste que nenhum outro lugar na Terra reproduz com tanta intensidade. Mas essa visibilidade da desigualdade não significa que o Rio seja mais desigual do que outros estados brasileiros. Significa que no Rio, a riqueza e a pobreza dividem o mesmo cartão postal, o mesmo morro, a mesma vista para o mar. O dinheiro do Rio sempre existiu em quantidade suficiente para transformar esse estado num dos lugares mais prósperos do mundo. O que nunca existiu em quantidade suficiente foi a vontade política de distribuir esse dinheiro de forma que a cidade maravilhosa fosse maravilhosa para todos que nela vivem, não apenas para quem pode pagar para visitá-la. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o Rio é só praia e problema. Rock and roll. Good night, Rio. We'll see you next time.